Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Júnior e hoje vamos aprender fração de um jeito que você nunca viu e que vai absorver de uma maneira mais simples. Primeiro, vamos tentar entender o que é uma fração. Fração é uma maneira simples de representar as partes de um todo. Por exemplo, se eu tenho uma pizza, digamos que isso aqui é uma pizza, deixa eu desenhar até a borda aqui para ficar legal. Pronto, agora que a borda está desenhada, agora vocês podem perceber que eu sou um ótimo desenhista para desenhar uma pizza. Então vamos lá, se eu retirar cada parte aqui dessa pizza, cada fatia aqui, eu estou numa mesa e vou retirar uma fatia aqui. Então eu estou retirando quantas fatias? Vou escrever aqui para vocês, eu estou retirando uma fatia de quantas partes? De 8. 8 partes, é isso que eu estou retirando. Uma fatia de 8 partes. Beleza, tudo bom. Então, a fração nada mais é do que isso. Eu retirar uma parte de 8. Esse daqui é a quantidade que eu tenho na mão. E essa é a quantidade do todo. Isso significa uma fração. Pessoal, vale lembrar também que a parte de cima, que é a quantidade que eu tenho, é o numerador. E a parte de baixo, que é a quantidade do todo, é o denominador. Sempre é bom você lembrar dessa parte aí. E digamos que eu retirei essa parte aqui. Logo, essa fatia vai ser representada por essa fração. Aí eu posso dizer, Júnior, tem como representar a quantidade de fatia que está na mesa por uma fração também? E eu digo a vocês que tem também. Como essa fatia aqui é representada por 1/8, o que tem aqui, vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fatias. De quantas fatias no total? 8. 7 fatias é o numerador, a quantidade que tem na mesa, e 8 fatias é o total. Então também dá para representar. Tudo bom até aí? E pessoal, existem 3 tipos de frações, que são as frações próprias, onde a fração, depois que você efetua ela, divide ela, que fração nada mais é do que uma divisão, como você pode ver com a pizza lá. Quando você dividir ela, vai ser menor do que 1. Essa é a fração própria. Ou seja, quando você tira uma fatia de 8 pedaços de pizza, significa que você está dividindo 1 para 8. Então vai ser uma fração menor do que o número 1. A fração imprópria, olha, 9/4 aqui. Você pode perceber que o 9 é maior do que o 4. Logo, essa fração vai ser maior do que o 1. Então, é uma fração imprópria. Por quê? O numerador é maior do que o denominador. E quando isso ocorre, significa que a divisão é maior do que 1. Se você prestar atenção. E temos também a fração aparente. O que é uma fração aparente? É que quando a gente pega o numerador e divide pelo denominador, vai dar o quê? Vai dar um número inteiro. Então, quando eu tenho um número inteiro aqui, significa que a fração é aparente. Porque, pessoal, não esqueçam, fração é uma divisão. Você pode dividir o de cima pelo de baixo. E é isso que se torna uma fração, certo? Você pega um número inteiro aqui e divide pelo número de baixo, que é a quantidade de pessoas, a quantidade do todo, entendeu? A quantidade do todo é 7 e a quantidade que eu tenho é 2. Então eu vou dividir 7 para 2, ou 2 para 7. Entendeu, pessoal? Até aí, se tiver com dúvida até aqui, comenta que eu tirarei nas próximas aulas. A pergunta que todo aluno me faz qual fração é maior? Juninho, como é que eu posso saber se uma fração é maior que a outra ou menor? Primeira regra, se os denominadores forem iguais, você compara o numerador. E aí o numerador maior vence. Preste atenção que eu representei ele de forma simbólica, certo? Digamos que eu tenho 4 pedaços. E aí eu tenho um pedaço nessa daqui. E essa outra fração aqui é 3 pedaços de 4. Ou seja, essa fração aqui, ela vai ser maior do que essa outra. Prestou atenção dessa forma? Você compara os de cima, o numerador, e aí o que for maior é o que vence, né?
No caso, se os denominadores forem diferentes, aí é outra pegadinha. Você faz ao contrário dessa daqui. No caso, em vez do maior número vencer, quem vai vencer é o menor número, se o denominador for diferente e os numeradores forem iguais. Por quê? Note que eu representei aqui da mesma forma, de forma simbólica. 4 fatias, eu tenho uma. E aqui o mesmo bolo é dividido em 2 fatias. E aí eu tenho a metade dele. Eu tenho 2 fatias, eu tenho uma fatia. Note que essa fatia é maior do que essa. Logo, o número maior vai ser esse aqui. Entendeu? Então significa que nessa fração o maior número vence. Realmente é o maior. E nessa fração aqui, o menor número é o que vai vencer, é o que vai ser o maior. Porque é o numerador sendo dividido pelo denominador. Entendeu dessa forma? Agora, Júnior, e se tanto em cima como embaixo for diferente? Como é que eu faço? Aí você vai ter que dividir. Realmente vai sair aqui um número decimal. Esse daqui vai ser 0,5, que é meio, 0,5. E esse aqui é 3 dividido para 4 pessoas. Ou seja, esse aqui vai ser 0,75. Se eu não me engano, 0,75. Então perceba que esse daqui vai ser maior que esse. Então, ou você representa dessa forma aqui, pensa se fosse um bolo do mesmo tamanho e esse está sendo dividido em 2 partes. Esse daqui está sendo dividido em 4 partes. Eu tenho 3 partes dessas 4 e eu tenho uma parte dessa outra. Perceba que esse daqui é maior do que esse outro. Então, você vai ter que dividir. Realmente, nem tudo na matemática tem seu truque. Então, vamos ter que operar isso aqui. E para transformar frações em números decimais, é só dividir. Se você precisar, se tiver uma questão que precisa. Você pega o numerador e divide pelo denominador. 1 dividido por 4 dá igual a 0,75, que é como eu acabei de mostrar. E 3 dividido por 2 dá igual a 1,5, que também é uma forma de efetuar a fração. Se caso você achar que é complicado fazer com a fração dessa forma, então você transforma ela em números decimais, que também vai obter o mesmo resultado. Agora, o que é uma fração equivalente? Fração equivalente nada mais é do que o mesmo número. Um mesmo número, gente. 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4, que é igual a 3 sobre 6, que é igual a 50%. Qual a semelhança desse número? Se eu dividir o numerador pelo denominador, vou obter o mesmo resultado. Não vou fazer isso aqui. Teste você em casa também, que você tem que testar, praticar, né? 1 dividido por 2 dá igual a 2 dividido por 4. É o mesmo número. Esse daqui é o mesmo número que esse. E eu posso provar para você. Vamos lá. Se eu pegar uma pizza, a pizza e dividir ela em duas partes. Tá aqui, ó, 2 partes. Eu quero só a metade dela. No caso, eu vou ter isso aqui. Se eu pegar, dividir em 4 partes e dividir e pegar 2 pedaços, que é a metade dela também, e pegando, dividindo em 6, não importa quantas vezes, metade sempre vai ser metade, ou seja, o mesmo número. Então, uma fração equivalente nada mais é do que eu dividir ou multiplicar o denominador e o numerador pelo mesmo número, certo? 50 dividido para 50 vai dar 1 em cima e 100 dividido para 50 vai dar 2 embaixo, que é o mesmo número que o primeiro, entendeu? Então, tanto faz. Aí você pode até questionar, Juninho, mas a última pizza está menor do que a primeira. Não, aí foi só o desenhista mesmo do quadro. Mas é o mesmo produto, é a mesma quantidade. Foi só erro de desenho mesmo. Pessoal, e em uma prova, você nunca coloca a resposta que está lá quando se fala de frações. Sempre você tem que simplificar as frações. Ok, e para simplificar, precisamos saber da fração equivalente. Simplificando frações, vamos lá. Exemplo, 18 sobre 24. Deu essa na prova? Ok, beleza, 18 sobre 24. Mas eu não posso deixar assim, eu tenho que simplificar. E como é que eu faço? Eu tiro o MDC para simplificar frações.
eu tiro o MDC, que é 24 e 18. Dividido para 2 dá 12 sobre 9, dá 3, e o resto vai ser esse aqui. Logo eu tenho 3 quartos, que dá igual a 2 vezes 3, 6. Então eu vou dividir o de cima e o de baixo por 6, que vai dar 3 quartos. E aí, pessoal, gostou dessa resposta? O MDC vai ser 6, então de cima pelo de baixo vai ser, vou dividir por 6. Eu tenho que dividir pelo mesmo número. O mesmo número eu tenho que dividir tanto em cima quanto embaixo. Perceba que aqui, ó, 4, 3, não dá para dividir pelo mesmo número. E essa é outra aula, é sobre MDC. Que aí é só vocês comentar aqui que eu vou postar uma aula sobre MDC. Agora, essa daqui é uma atividade para você participar nos comentários. Primeira questão: a fração 5 por 10 é equivalente a qual fração? Primeira questão. Segunda questão: qual fração é maior, 3 sétimos ou 3 nonos? Terceira questão: transforme 4 sobre 5 em decimal. E é isso, pessoal, a atividade é essa. Espero que comentem a resposta aqui nos comentários, que eu vou responder cada um de vocês aí, ajudando vocês a enfrentar esse bicho da matemática que é fração. Se essa aula te ajudou, se inscreve no canal, deixa o like e me segue aqui no Instagram, que deve estar aparecendo em algum lugar aqui da tela. Lá no Instagram e lá no TikTok. Toda semana tem vídeo simples e direto para te ajudar a enfrentar a matemática de uma maneira mais simples. E é isso, pessoal. Até a próxima.